Continuando a nossa sequência de pregações expositivas, vamos abrir aí nossas Bíblias em Marcos capítulo 4, a partir do verso 35. Marcos capítulo 4, no verso 35 em diante. Marcos capítulo 4, verso 35. Diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: Por que sois assim tímidos? Como que ainda não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Vamos estar orando e agradecendo a Deus por essa leitura bíblica. Senhor Deus, nós te louvamos, te engrandecemos. Te agradecemos, ó Pai, por nos reunir aqui nessa noite, para ouvir a Tua palavra, não a minha palavra, não a palavra de um homem qualquer, mas a palavra que o Senhor guardou para nós. O Senhor, ó Deus, nos encha da Tua graça, da Tua misericórdia. E o Senhor, ó Deus, atinja, ó Deus, o nosso coração naquilo que nós precisamos, para que nos convertamos ao Senhor, para que possamos te render graças e mais graças, porque Tu és digno de toda a glória, honra e louvor. Em nome de Jesus nós oramos nessa noite. Abre, ó Deus, nossa mente, nosso coração para o Senhor. Amém. Miguel, cadê o Miguel? Vem cá, Miguel. Vem cá. Rápido. Depois você vai. Vem cá. Vem cá. Cuidado com o fio. Ai, ai, ai. Qual a historinha que a gente vai falar hoje? Fala. Eu falei com você em casa. É sobre a... Sobre o quê? Não lembra, não? Tem peixe? Ah, tá. Sobre a tempestade. E, olha só. E quem que estava na tempestade? Não estava ninguém na tempestade, não? Hã? Não lembra? Jesus estava lá. Com quem? Os de? Ih, você está muito ruim. Você não está prestando atenção nas histórias que eu estou te contando, não. Discípulos. Os discípulos. O que aconteceu? Não, o barco não afundou, não. Eu não te contei isso, não. Você está inventando sua conta. Isso é heresia. O barco aconteceu o quê? Veio a tempestade. O que aconteceu com as pessoas que estavam no barco? Ficaram com o quê?
Ah, exatamente, ficaram preocupadas. E elas pediram ajuda a quem? Ah, tá. Ainda bem, tá acertando alguma coisa, tá melhorando, viu? Pediram ajuda a Jesus, né? E aí Jesus fez o quê com a tempestade? O que ele falou com a tempestade? Fica quieta. Calma aí. Ele falou assim, né? Igual que estivesse falando com um cachorrinho, não é? Fica quieto. Aí o que aconteceu com a tempestade? Se acalmou, rapaz. Abriu não. Abriu também. O céu se abriu, acalmou a tempestade. Então tá bom. Então você vai lavar a mão, volta e presta atenção. Que você não tá 100% não. Irmãos, a história de Jesus e seus discípulos na tempestade no mar da Galileia é uma história muito conhecida por todos nós. E uma história muito icônica, muito gráfica. E nós podemos pensar que um trecho tão pequeno das Escrituras, com tão poucos versículos, e que mencionam uma história tão conhecida, talvez não possa trazer para nós, talvez, nada de novo. Mas quando nós estudamos o texto bíblico, nós descobrimos coisas que nós nunca havíamos percebido a uma primeira leitura rasa. E uma primeira coisa que está nesse texto é que esse texto ele tem relação com outro trecho das Escrituras. Ele nos faz lembrar de um outro evento das Escrituras. Ele nos lembra muito esse trecho. Qual é esse trecho? Quem lembra? Existe um outro momento em que Jesus ele vai andando sobre as águas e vai perante os discípulos na tempestade. Esse é um texto parecido. Mas existe um outro texto que também na verdade, é mais parecido do que esse, em algumas características. Qual é? Quem lembra? Ninguém lembra? Está vendo como a gente às vezes lê a Bíblia e a gente não percebe as relações da Bíblia com a Bíblia? E tem mais, esse texto nem no Novo Testamento ele está. Ele se encontra no Antigo Testamento. E a gente vai ler ele aqui, que conta a história de Jonas. Agora talvez vocês vão começar a raciocinar. Vamos lá abrir em Jonas capítulo 1. Depois a gente vai voltar para o texto de Marcos. Uma outra coisa muito importante é que o pregador ele sente sede. E a esposa, ela ajuda o pregador buscando água. Jonas. Deixa eu ver se está aqui aberto aqui já. Capítulo 1. Profeta menor. Jonas capítulo 1. Deixa a minha água chegar. Obrigado, meu amor. E Jonas capítulo 1 vai falar de uma tempestade, de um barco, de um homem que, coincidentemente, também está fazendo a mesma coisa que Jesus faz em Marcos, dormindo. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que
que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde, lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe haviam declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. E então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem. Não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar. E cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então, meus irmãos, nós temos aqui 2 textos bíblicos que têm grandes semelhanças gráficas, porém grandes diferenças ao mesmo tempo. No primeiro texto, nós vemos um homem que estava buscando fugir de Deus. Jonas se dispõe, mas não para ir para onde Deus havia mandado, mas para ir para Tarsis, que era do outro lado, extremo do mundo conhecido. Nós vemos que esse homem chamado Jonas dormia no porão do poço. E nós limos aí no Evangelho de Marcos que Jesus dormia na popa do barco. Nós vimos que, assim como lá em Jonas os marinheiros ficam desesperados, os discípulos de Jesus também ficam desesperados. Os marinheiros clamam a todos os deuses, porque acreditavam que aquela tempestade forte daquela forma deveria vir de algum Deus muito poderoso, e talvez ele ouvisse. E aí cada um busca o seu Deus. E com os discípulos, conforme diz o Evangelho de Marcos, eles se desesperam e clamam a Jesus. E quando nós olhamos, meus irmãos, para esses 2 textos, mais uma vez fica claro que quem é o Senhor de toda essa circunstância é o próprio Deus. Foi Deus que colocou Jonas na tempestade. E também é Deus que vai colocar os discípulos e o barco que Jesus estava na tempestade. Porém, nós temos algumas diferenças. Nós vamos ver aqui nessa noite, nos 3 aspectos que nos destaca esse texto. No primeiro deles, nós vemos que é Jesus que ordena a viagem. Diferente do texto de Jonas, onde aquele homem, tentando desobedecer a Deus, não segue o rumo que Deus deseja, aqui é Jesus que manda tomar o rumo. Diz o versículo 35, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos
o seguiam. Jesus estava direcionando os discípulos, como nós veremos na próxima semana, para uma região chamada Gadara. Essa região chamada Gadara constituía uma das 10 cidades que eram conhecidas como Decápolis. Eram 10 cidades de uma parte do território romano, de domínio romano, na Judéia. E Decápolis era habitada por povos não judeus, por povos mistos, e muitos deles ímpios, pecadores, não crentes no Senhor, não judeus, não de costumes judaicos. Eram povos chamados entre os judeus de gentílicos. E aqui Jesus manda que aqueles homens vão para aquele lugar. Talvez os discípulos pensassem, em sua mente judaica, olha, nossa, Jesus quer nos mandar atravessar o mar para estar entre não-judeus. Porém, mesmo assim, meus irmãos, eles obedecem. Eles não questionam a ordem de Jesus. Outro destaque do texto é que Jesus ele sai no mesmo dia, naquele mesmo dia. Que dia é aquele? É aquele dia em que ele estava ensinando os seus discípulos. Como nós vimos na semana passada sobre as parábolas de Jesus. Jesus os ensinava e naquele mesmo dia, após os ensinos, eles vão se dirigirem para a terra de Gadara, atravessando o Mar da Galileia. O Mar da Galileia, meus irmãos, na verdade ele não é um mar. Ele é uma lagoa. Só que é uma lagoa muito grande. É uma lagoa de mais de 20 quilômetros de comprimento e por volta de 11 quilômetros de largura. E eu não sei se os irmãos sabem, mas as ondas, elas são produzidas pelo vento. E por isso que ele diferencia uma lagoa de um mar, do oceano. O vento, ele empurra a água e as ondas se formam. E outra característica do Mar da Galileia é que ele está abaixo do nível do mar. Ele se encontra a 200 metros abaixo do nível do mar. E em volta do vale em que fica o Mar da Galileia, existe toda uma cadeia montanhosa. E montes que chegam até 3.000 metros de altura. É uma grande altura. E o que acontece? O vento frio desce daquelas montanhas. Meu sogro aqui trabalha com refrigeração, sabe por que o congelador fica no teto, né? Na parte de cima do congelador e não embaixo. Pelo menos os novos agora são diferentes, mas os antigos eram assim. O congelador fica em cima. Por quê? Porque o ar frio é mais quente que o ar frio é mais denso que o ar quente. Então, o ar quente ele é menos denso, ele sobe e o ar frio desce. E a situação naquele contexto é tal que tempestades não são coisas impossíveis de acontecerem. E Jesus vai mandar aqueles homens para um local perigoso. E que, na verdade, ele já sabe aquilo que se acontecerá. E a primeira coisa que nós aprendemos aqui, meus irmãos, é que nem sempre obediência é garantia de ausência de problemas. Você já ouviu aquela frase assim, às vezes acontece uma desgraça com a vida de uma pessoa que não crê em Deus. E alguém fala assim, olha, aconteceu porque eu não estava na igreja. Porque se estivesse na igreja, não tinha acontecido de errado. Aconteceu porque desobedeceu. Porque se tivesse obedecido, não tinha acontecido. É verdade que uma lei geral de que a obediência nos protege de coisas ruins. Mas não significa que sempre que nós somos obedientes, tudo acontece de bom. E aqui está uma prova disso. Os discípulos obedeceram. Eles pegaram o barco e levaram Jesus, e outros o seguiram em ordem a ele, em obediência a ele. Mas mesmo assim, eles vão ser tomados logo à frente por uma tempestade. E nós aprendemos aqui, meus irmãos, que nós obedecemos a Deus
não é para que nós não tenhamos problemas. Nós obedecemos a Deus porque nós confiamos nele. Essa é a essência da fé cristã. Nós não seguimos a Deus porque, seguindo a Ele, tudo vai dar certo. Nós seguimos a Ele porque Ele merece a nossa obediência, Ele merece a nossa confiança. Isso, meus irmãos, é muito diferente do evangelho moderno hoje pregado. O evangelho que diz, olha, faça isso e a sua vida vai dar certo. Existe até um slogan de uma certa igreja que diz assim, olha, pare de sofrer. Como se servir a Cristo fosse sinônimo de ausência de sofrimento. E é uma coisa que o pastor Davi fala lá na nossa igreja mãe lá em Campos, que é a seguinte, quem crê errado, vive mal. Quando nós acreditamos em doutrinas, em teologias, que não vêm da Bíblia, mas vêm da nossa cabeça, meus irmãos, nós sofremos. E nós colocamos a culpa que Deus não merece. Nós tentamos transferir a culpa de nossos problemas para pessoas, ou mesmo para Deus, ou até mesmo para o diabo. Porque nós construímos para nós uma teologia que não é bíblica. A terceira coisa que nós aprendemos aqui, meus irmãos, é que Deus, Ele sendo soberano, nós precisamos nos confortar com o fato de que não existe um problema sequer em nossas vidas que não esteja sobre o domínio e o controle dele. Nós podemos confiar em Jesus, obedecer a Cristo, sabendo que Ele tem o governo das nossas vidas, meus irmãos. Nós não precisamos tomar escolhas, fazer escolhas, pensando que as escolhas certas sempre irão nos levar para os melhores, para as coisas mais rentáveis, digamos assim, os melhores resultados. Mas nós devemos decidir as melhores coisas, sabendo que Deus tem o governo sobre tudo. E agora nós, continuando o texto, meus irmãos, nós vemos que Jesus irá dormir durante a tempestade. Versículo 37 vai dizer, ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? Primeira coisa que nós vemos aqui, e agora é bom que comparemos com o livro de Jonas. Quando Jonas foge para Tarsis, tentando fugir da missão de Deus, ele se esconde num navio e ele vai dormir no porão do navio. A diferença está no tamanho. Enquanto Jesus está num barquinho, Jonas está num grande navio. Jesus está dormindo na popa do barco, que é a parte traseira do barco. E Jonas está escondido dentro do navio, em algum lugar, abaixo do piso superior. A história diz que Jonas estava dormindo profundamente. E quando nós olhamos para o contexto do livro de Jonas, nós entendemos que Jonas dormia profundamente, não é porque confiava em Deus, mas sim porque queria de fato com que sua vida fosse sepultada. Jonas desejava a morte. E quem deseja a morte não tem medo de mais nada. Eu já preguei aqui brevemente sobre o livro de Jonas para os irmãos. E Jonas desejava a morte porque não queria pregar em Nínive. E é por isso que quando os homens falam com Jonas, eles falam, olha, me joguem no mar. E então a tempestade vai se extinguir. Porque Jonas queria morrer. Jonas não queria cumprir a vontade de Deus. Jesus, porém, meus irmãos, está também dormindo. Mas ele não está dormindo porque não confia em Deus. Jesus está dormindo porque sabe que mesmo que o Deus homem dorme, o Deus Pai
está ativo e vivo em todas as obras da criação. E é impressionante que Jesus consiga dormir nesse barco. Porque diz o texto que o barco já estava enchendo de água. E Jesus está com a cabeça no travesseiro, que talvez pudesse ser só um pedaço de madeira, não, talvez fosse um travesseiro confortável como a gente tem, mas um local para encostar a cabeça. E ele está ali no meio daquele turbilhão, daquela tempestade que está deixando os discípulos apavorados e está dormindo. E naquele momento os discípulos vão dizer: Mestre, acorda! Não te importa que nós pereçamos? E antes de tudo, meus irmãos, nós aprendemos aqui com Jesus, uma das lições é que o trabalho pastoral, meus irmãos, ele pode ser muito cansativo. Tão cansativo como qualquer outro trabalho. Jesus estava ensinando, pregando, durante todo o dia. E ele estava cansado. Ele não estava forçando que estava dormindo. De fato, ele estava cansado. Porque aqui nós vemos também o aspecto da humanidade de Jesus. E aqui isso faz me lembrar aquela história do pastor que foi tirar férias. Vocês já ouviram? Diz que o pastor foi na praia. Estava lá na praia, tirando férias. Aproveitando, descansando um pouco. E aí, um irmão encontrou o pastor. Interessante é que o irmão também está no mesmo lugar que o pastor, né? Aí o irmão fala assim: Pastor, você está tirando férias, pastor? Cuidado, hein, pastor? O diabo não tira férias, não. Aí o pastor vira para ele e fala assim: É verdade, meu irmão. O senhor está certo. O diabo não tira férias. Tanto que ele enviou você aqui para me perturbar. E é de fato assim. É necessário que nós entendamos que todo o trabalho traz consigo o cansaço, e nós precisamos de descanso. Jesus descansou. Outra coisa que nós aprendemos aqui é a plena confiança de Jesus na provisão de Deus. Jesus, depois de um dia cansativo, depois de um dia atribulado, ele conseguia deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Irmãos, será que nós, quando nós deitamos a cabeça no travesseiro, nós dormimos em paz? Ou a nossa mente está cheia de tribulação? Será que a tempestade, será que os ventos e as águas tempestuosas do nosso dia, eles nos incomodam até durante a noite? Nós vivemos um ano difícil, irmãos. 2020 foi um ano de sobrevivência. Muita gente morreu. E não foi só de Covid. Teve muita gente que morreu de uma doença chamada depressão, que hoje é uma das doenças que mais mata no mundo. E depressão, meus irmãos, apesar de ser uma doença em muitos casos, muitas vezes ela é também reflexo de um coração que não confia em Deus. De um coração que não recebeu boa teologia, que não foi confortado com bom ensino. Porque Paulo diz, meus irmãos, em Efésios capítulo 6, que nós devemos nos armar com toda a armadura de Deus. E depois de ter feito tudo, estarmos firmes. Para quê? Para suportarmos o dia mau. A Bíblia nos diz, meus irmãos, que haverão dias em que o inferno se voltará contra nós. Haverão dias em que a tribulação será maior do que de costume. Mas se nesse dia, meus irmãos, nós não estivermos armados, munidos com a armadura de Deus, nós seremos vencidos pelo mal. Os discípulos mostram nessa passagem que todo o aprendizado que eles haviam tido com Jesus até ali não havia sido posto em prática. Irmãos, se nós, buscando a palavra,
buscando entendê-la, aprendê-la, os dias já serão difíceis, quanto mais se nós não nos dedicarmos a isso. Nós precisamos entender isso. É por isso que estive aqui com os irmãos na última quarta-feira, cobrando aos irmãos com relação à leitura bíblica, com relação à nossa vida de oração. Os dias são maus, meus irmãos. E se nós não estivermos preparados para eles, nós iremos sucumbir. E muitas vezes, meus irmãos, quando vem a tribulação, quando a adversidade bate à porta, nós trocamos a fé e a nossa confiança pelo desespero. Aqueles homens estavam desesperados. Aqueles homens haviam visto Jesus curar. Você consegue imaginar o que é isso? A gente nunca viu ninguém ser curado. Alguém aqui já viu alguém ser curado? Nunca vi. Você já viu uma pessoa orar por alguém e a pessoa levantar e sair andando? Um homem que nasceu com a mão encurtada, esticar a mão e voltar ao normal. Ver um pouquinho de pães e peixes se multiplicar para uma multidão de gente. Esses homens viram. Mas no dia da adversidade, no dia que a crise bateu, eles esqueceram de tudo. E, meus irmãos, é muito fácil se voltar para eles e falar assim: que bando de sem vergonha, que bando de descrente, que povo sem fé. Esse povo somos nós. A gente olha para o Antigo Testamento e fala assim: olha, como pode aquele povo, eu cresci ouvindo isso, como pode aquele povo que atravessou o Mar Vermelho e chegou do outro lado, que viu o mar se abrindo, depois ansiou voltar para o Egito, para a escravidão. Nós fazemos o mesmo. Todos nós. Talvez em momentos e em aspectos diferentes das nossas vidas, mas todos nós, meus irmãos, em algum momento fraquejamos na fé. E então Jesus se levanta. É interessante dizer que, embora os discípulos estivessem desesperados, eles ainda buscaram quem precisava. E outra coisa importante dizer, que quando nós vamos ver aqui, Jesus não acorda bravo dando um esculacho nos seus discípulos. Ele é muito melhor do que eu e você. Se fôssemos nós, talvez, a primeira coisa seria brigar com eles. Mas olha só, Jesus diz no versículo 39, e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. É interessante a linguagem que Jesus usa. Parece que ele está lidando com um animal. Isso que eu brinquei com o Miguel, como se ele estivesse falando com um cachorrinho, com um bichinho de estimação dele. Fica quieto, vai deitar. Assim que a gente fala. E o vento se aquietou. E fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Tímidos é o mesmo que medroso. Essa é a tradução da palavra. Algumas versões traz medrosos. Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É interessante nós vermos, meus irmãos, que Jesus, ao vento e ao mar, ele ordena. Ele trata o vento e o mar, como eu disse, como se fosse um cachorro a se calar de latir e dormir, deitar-se. Mas com os seus discípulos, que haviam acabado de questionar o seu amor, a sua preocupação, ele lhes fala, ele lhes questiona. Jesus poderia responder, meus irmãos, mas ele questiona. Ele diz: olha, vocês ainda não têm fé.
Por que vocês são tão tímidos? Por que vocês são tão medrosos? Por que vocês são tão lentos? O significado é, por que vocês são tão lentos em colocar em prática o que eu tenho ensinado a vocês? Uma pessoa tímida é aquela pessoa que tem o quê? Medo de fazer o que precisa. O cara tímido é aquele cara que deseja a menina, mas ele não fala com ela. E geralmente as mulheres não gostam desses caras, né? Aí a gente vê no filme lá o tímido lá, né? Doido para falar com a menina. Aí passa o outro corajoso, imponente, vai lá e fica com a menina do cara. A figura é muito parecida. Jesus está repreendendo os seus discípulos e dizendo, olha, por que vocês sabem o que vocês têm que fazer, mas vocês não fazem? Por quê? E a resposta deles, meus irmãos, é que eles ficam temerosos. Eles ficam espantados. E eles perguntam, quem é esse? Irmãos, é impressionante porque essa pergunta, ela vai nos mostrar que os discípulos não entendiam ainda quem era Jesus. Porque eles entendiam que ele não era alguém comum. Eles entendiam que ele não era uma pessoa normal, que ele pregava com poder, que ele falava parábolas que deixava as pessoas boquiabertas, ele fazia milagres. Mas realmente eles não acreditavam que Jesus fosse capaz de fazer aquilo. Eles nunca haviam visto aquilo. Na verdade, a última vez que se contou nas Escrituras que os ventos e os mares obedeceram a alguém foi quando Moisés abriu o Mar Vermelho. E eles conseguem presenciar aqui uma manifestação de poder que é característica dos tempos bíblicos, que os seus pais contaram para eles. Para nós hoje é fácil ler o texto pronto e imaginarmos porque eles não agiram assim, de forma diferente. Mas o fato é que eles não entendiam quem era Jesus. E nós vemos aqui, meus irmãos, que Jesus, como o melhor de todos os professores, ele permite que situações difíceis em nossas vidas aconteçam para que nós possamos colocar em prática os seus ensinamentos de fé. Meus irmãos, nós não queremos provação em nossas vidas. Se Deus fizesse para nós a seguinte pergunta todo dia: o que você quer hoje? Você quer tribulação ou você quer um dia de paz? Você diria algum dia que você quer tribulação? Não diria. Eu não diria. Vou ser sincero. Quem diz o contrário está mentindo. Mas Deus nos dá. E as tribulações estão sob o controle dele também. E ele nos dá porque ele é um bom professor. E o bom professor entrega no final da aula o teste. Há pouco tempo eu fiz uma prova, uma avaliação de desempenho pedagógico. E se não tivesse no final o método de avaliação, a aula não era boa. É algo da pedagogia. Para que você seja um bom professor, você precisa avaliar o seu aluno. Outro ponto, para que você seja um bom professor, você tem que ter um objetivo com a sua aula. Jesus tem um objetivo, desde o início, que os seus alunos não sabiam. Ele vai mandar eles direto para o olho do furacão, para que lá eles tenham a oportunidade de colocar em prática aquilo que foi ensinado. Nós aprendemos, meus irmãos, com esse trecho das Escrituras, que o nosso grande problema, o nosso maior problema, não está fora de nós. O nosso maior problema está dentro de nós. O nosso maior problema é a nossa incapacidade de lidar com as circunstâncias. O nosso maior problema não são os nossos problemas, mas sim a nossa incapacidade de lidar com os nossos problemas.
E por que nós não sabemos lidar com nossos problemas? Porque nós estamos desesperados, porque nós não temos fé, porque nós não confiamos no Deus que administra os nossos problemas. É o nosso medo, meus irmãos, nossa desconfiança, a nossa incredulidade que nos leva a questionar o governo de Deus. Você já parou aquele dia e pensou assim, Deus, por que isso está acontecendo comigo? A gente faz essa pergunta. Quem nunca fez? Deus, por que o Senhor me deu isso? Por que a minha vida não prospera igual a dos outros? Por que no meio do caminho eu encontro problemas? E às vezes, meus irmãos, Deus usa até a boca de um ímpio para falar com a gente. Eu estava no fim da minha faculdade. Estava terminando a faculdade. Eu precisava passar em todas as matérias para me formar. Eu perdi em uma matéria, faltando ali. Deus proveu um professor que abriu a matéria para eu me formar no próximo semestre. O mesmo professor, interessantemente, que na primeira vez que havia feito essa matéria me reprovou. Eu me reprovei, não foi ele que reprovou, mas nos reprovamos. E ele falou para mim o seguinte, gente, olha, você pode não estar entendendo o que você está vivendo hoje, mas um dia você vai entender. Hoje entendo. Entendo que Deus nos dá coisas que nós não queremos. Porque se Ele dá somente coisas que nós queremos, nós não conseguimos, meus irmãos, colocar em prática aquilo que Ele nos ensina. Meu irmão, para que você quer ter fé se você não quer executar ela? Fé é confiança. E só tem como exercer confiança quando as coisas à nossa volta não tem como mais resolver. Os homens lá da história de Jonas tentaram de tudo. Eles eram marinheiros experientes. Eles estavam acostumados com o mar. Mas quando a tempestade chegou e não tinha mais do que fazer, todo mundo clama a um Deus. Isso aí é igual aquela história do ateu, né? Todo mundo é ateu até que o avião começa a cair. Ali todo mundo clama Nossa Senhora, Deus, o Papa, sei lá o quê. Qualquer Deus que lembrar vai clamar. E Deus, meus irmãos, também deixa acontecer isso nas nossas vidas. Nós devemos, meus irmãos, ter medo, não da tempestade, mas nós devemos temer que em nós um coração perverso e incrédulo seja formado. Em Hebreus, capítulo 3, versículos 7 ao 19, diz assim, olha, assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. O que ele está falando? O autor de Hebreus estava falando do povo do Antigo Testamento, que questionaram a voz de Deus, a autoridade de Deus, que questionaram a liderança do homem que Deus havia colocado sobre ele, Moisés, que ambicionaram voltar para o Egito. E Deus falou, olha, não sejam como eles. Por isso, diz o versículo 10, me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração. Erram no coração. Eles também não conhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Quem que não entrou no descanso de Deus? O que é o descanso de Deus que o Antigo Testamento diz? Era Israel, era a terra prometida. E porque eles murmuraram no deserto e desconfiaram da obra de Deus, Deus falou isso, olha, vocês não entrarão no meu descanso, porque vocês não confiaram. Tende cuidado
irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia. Exortai uns aos outros. Eu exorto você, você me exorta. Assim que a igreja funciona. Se não tiver isso, não é igreja. É outra coisa, é clube social. Igreja, a gente se exorta. A fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O pecado nos engana. O pecado diz para a gente, mesmo sendo pecado, ele diz para a gente que a gente é justo, mas a gente não é. E quando a gente ouve a confrontação do evangelho vindo do nosso irmão, a primeira reação nossa é resistir, é negar. Porque nós temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés, e contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? Toda uma geração, meus irmãos. A geração que saiu do Egito morreu no deserto, com exceção de poucos. Os irmãos talvez se lembram da história dos espias, dos 12 espias, que somente Josué e Caleb voltam com uma boa notícia, porque os outros voltam com medo de tomar posse daquilo que Deus havia dado a eles, e contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Meus irmãos, nós temos uma grande oportunidade ao estarmos na igreja de Cristo. Quando nós ouvimos a palavra ser pregada, quando nós ouvimos ela, como estou fazendo aqui para os irmãos, ser explicada e ensinada, nós temos uma grande responsabilidade. Ou nós nos rendemos a ela, ou nós seremos endurecidos por ela. E, meus irmãos, não sejamos endurecidos. A palavra está aqui para nos confrontar e para nos quebrar os nossos orgulhos, nossas mentiras e nossos pecados. Alguns crentes, eles têm se tornado, meus irmãos, tão incrédulos, que eles têm passado a atribuir ao diabo os seus problemas, para não terem que confessar os seus pecados a Deus. Isso é um ditado muito popular no meio evangélico. Pastor, infelizmente ontem não pude ir na igreja porque o diabo estava furioso. Aconteceu tudo de errado, pastor. Eu bati o dedo mindinho no móvel. Eu estava a caminho da igreja, o meu carro pifou, acabou a gasolina. E aí eu fui no posto botar gasolina, tive que pegar uma bicicleta, pegar o combustível, a minha bicicleta arrebentou a corrente. E aí o cara começa a contar um monte de problema, e no fim, o que acontece? O diabo é o que era o grande culpado de tudo. Meus irmãos, soberania do diabo não existe. A Bíblia não ensina isso. Se algum problema está acontecendo na nossa vida, foi Deus que mandou esse problema. E a gente tem que lidar com os problemas que Deus nos deu, com a graça que Ele nos concede a cada dia. Os nossos problemas não são desculpas para que nós nos furtemos da nossa responsabilidade perante o Senhor. Se nós continuarmos a nos desculparmos, meus irmãos, por nossos erros, nós não entraremos no descanso de Deus. Mas a grande verdade, meus irmãos, que nós aprendemos nesse trecho das Sagradas Escrituras, é que se Cristo está no barco da nossa vida,
E se nós colocamos em prática o que Ele tem nos ensinado, e ainda que nós falhemos no caminho, nós temos o sucesso da viagem garantido. Jesus garante o nosso sucesso, meus irmãos. Por isso, precisamos clamar a Ele, ainda que a nossa fé seja fraca, débil, limitada. Lembre-se do homem que tinha um filho endemoniado. Um dia Jesus chegou para aquele homem e falou: olha, você quer que o seu filho seja curado? Você crê que ele possa ser curado? E aquele homem disse uma coisa que parece contraditória. Ele disse olha assim: Senhor, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Parece que é contraditório. Ele falou: eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. No fim ele estava confessando o seguinte: Senhor, eu não acredito muito não, mas o Senhor tem misericórdia de mim. O meu filho sempre foi assim, doente. Eu não consigo mais ver mudança para a minha vida, mas tem misericórdia de mim. Faça um milagre em meu coração, para que eu possa ver a tua obra em mim.